E nós vamos falar agora que, meu amigo, deu ruim pro Xandão, tá? O pessoal voltou atrás. Olha essa manchete aqui na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo. O que eu já expliquei para vocês? Mônica Bergamo fala pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Ela tá dizendo aqui, ó, prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Ou seja, o que estão dizendo aqui os ministros do STF? Não vamos embarcar nessa, Xandão. Mais do que isso, o que ele fez foi fazer um gesto de chantagem com o resto do STF, obrigando todo mundo a morrer com ele ou então abandonar ele de vez. E felizmente o STF decidiu abandonar o Xandão de vez, tá? Isso daqui quer dizer até o Gilmar Mendes abandonou o Alexandre de Moraes nessa história, que isso aqui, meu amigo, é a derrota, perdeu. E felizmente nós ganhamos. Isso aqui é uma vitória excelente pra gente, porque lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha esse risco, né? Eu não sabia o que ia acontecer. O Alexandre de Moraes fez essa prisão do Bolsonaro no intuito de, olha só, agora tá todo mundo junto, vamos todo mundo junto pra Magnitsky, e aí vamos virar uma Venezuela, vamos fazer uma coisa para estilo Venezuela e coisa e tal, ou então eu tô sozinho nessa parada e me fudi completamente, né? E aparentemente foi pro me fudir completamente, o pessoal resolveu não ir para Venezuela, o que é uma coisa muito positiva. Corte, que estava sendo elogiada por respostas a ameaças de Trump, passou a ser criticada. Aqui, ó, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro irritou ministros do STF e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte. Isolado, totalmente isolado. Até o Gilmar Mendes ficou de fora. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente da primeira turma, ou seja, Gilmar Mendes, e também alguns que a integram, como, né, Carmen Lúcia, Fux, consideraram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. O que eu falei para vocês? Insustentável. A posição do Alexandre de Moraes é insustentável. Não tem como garantir esse troço. Todo mundo sabe que vai dar merda nisso daí. Agora, eu tava com medo ainda. Ah, insustentável, impossível, não pode, não sei o que lá mais, né? Sabe-se lá qual é a disposição dos ministros do STF de ir para Venezuela, né? Transformar o Brasil numa Venezuela. O Alexandre de Moraes, ele botou uma cartada, realmente uma cartada poderosa, né? E uma cartada que, das duas, ou é uma confissão completa de fracasso, ou então é uma coisa para chantagear o resto da galera. O resto da galera vai ter que se pronunciar nesse caso. E eles já estão dando um recado aqui que eles não vão ficar do lado do Alexandre de Moraes, não vão referendar essa porcaria. Ninguém quer entrar na Magnitsky não, Xandão, ficou só você mesmo, bem feito. Eu avisei várias vezes aqui, Xandão, esse pessoal vai te abandonar quando tu tá fazendo essa macheza toda, as jornalistas lá, a Daniela Lima, ai, Xandão, que lindo. E nós vamos falar agora sobre uma teoria do Cláudio Dantas aqui, né? Ele está dizendo que houve um acordo entre pessoas no STF, o Alexandre de Moraes e mais pessoas no STF, de usar a prisão do Bolsonaro como uma espécie de ficha de barganha, ou seja, que eles poderiam, com isso, uma vez preso o Bolsonaro, tentariam usar isso para barganhar com o Trump a retirada do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky e evitar que outros ministros entrassem nessa coisa também em troca de não prender o Bolsonaro. Tomara que isso tenha sido uma viagem do Cláudio Dantas, porque se realmente isso passou pela cabeça do Alexandre de Moraes e do pessoal do STF, esse pessoal tá muito ferrado, né? A minha visão é que, na verdade, o Alexandre de Moraes fez isso porque ele se sentiu isolado. Então ele mandou prender o Bolsonaro para forçar o pessoal a ou ir com ele ou então romper de vez. E aparentemente, como a gente já falou em outros vídeos hoje, o pessoal decidiu romper de vez. Agora, o que está dizendo aqui é o seguinte: prisão de Bolsonaro como barganha para fazer Estados Unidos recuar pode ter efeito catastrófico às vésperas do tarifaço. O STF circula a versão de que Moraes e seus colegas mais próximos já na semana passada decidiram considerar a prisão do Bolsonaro como uma forma de barganhar com os Estados Unidos um alívio, tentar evitar novas sanções a Gilmar Mendes e Roberto Barroso e, quem sabe, reverter a suspensão de vistos e a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né? E é aí que eu falo para vocês, eu não sei se foi essa a ideia, eu acho que foi uma coisa muito mais desesperada e individual do Alexandre de Moraes. E como eu falo para vocês, esse negócio de negociar é mais ou menos como blefar no pôquer. Você pode blefar no pôquer? É lógico que você pode blefar no pôquer. Não pode blefar com um cara que tem 10 vezes mais carta que você. Ou seja, cara, o Brasil... Você sabe que o Brasil não tem como bancar uma briga com os Estados Unidos abertamente. Não tem nenhuma maneira de fazer isso, né? Então, se essa foi a estratégia, é muito ruim. Por quê?
Porque equivale, como ele diz aqui, ó, essa estratégia, se verdadeira, equivale a um sequestro com pedido de resgate. Eles sequestraram o Bolsonaro, que é uma pessoa que o Trump gosta, e estão pedindo um resgate, que é acaba com a Magnitsky que a gente solta o cara. Qual que é o problema dessa história? O que o Alexandre de Moraes acabou fazendo é provando que o Trump está correto nessa história, que ele está exagerando realmente nessa coisa, que ele está perseguindo o Bolsonaro de forma absurda e sem nenhum sentido, né? E nós vamos falar agora sobre a covardia do Lula. Parece que o Lula e o Alexandre de Moraes estão numa enrascada, porque o Alexandre de Moraes quer uma resposta política do Lula e o Lula não tem coragem de ligar para os Estados Unidos. Lula disse que não vai se humilhar ligando para Trump e debaterá tarifaço com os BRICS. Segundo o presidente, a intenção é debater o tarifaço com os BRICS. É isso daí, meu amigo. Você empresário aqui no Brasil que fez o L em 2022, você se fudeu, cara. O Lula tá jogando a gente pro lado dos BRICS, meu amigo. É isso que eu tô falando pra vocês. Votaram no Lula, falando de democracia, não sei o que lá, cartinha da democracia, estão jogando a gente no colo do Maduro, do Putin, do Xi Jinping e das ditaduras todas do mundo, né? A defesa de Bolsonaro entrou com recurso contra a decisão que determinou a prisão domiciliar, como eu falei que faria, e isso certamente teria que ser julgado pela primeira turma. Como é que vai acontecer esse julgamento? Não sei. Como é que vai ser a posição da primeira turma? Não sei. Vamos ver agora como é que vai ser a parada. Se o STF decidiu embarcar na lei Magnitsky junto com Alexandre de Moraes, ou seja, fomos para a Venezuela completamente, ou se não, nos safamos da Venezuela. Vamos ver como é que vai ser essa história. A defesa do ex-presidente ingressou nessa quarta-feira com recurso contra a decisão do Alexandre de Moraes. O agravo regimental sustenta que não houve descumprimento das medidas cautelares impostas em 18 de julho. Os advogados pedem que caso não haja reconsideração, pedem que a decisão pela prisão seja submetida com urgência à apreciação do plenário físico do STF, conforme regimento interno da Corte. No caso concreto, a decretação de prisão preventiva em nome do descumprimento de medida cautelar alternativa é desproporcional. Eles estão corretíssimos, né? Ah, Peter, mas tem o risco do Xandão dizer não ao recurso e não mandar para a turma julgar também. E sim, existe essa possibilidade, não tenha dúvida, existe essa possibilidade. A questão toda é, eu acho que o Xandão quer que a turma julgue, porque ele quer que o pessoal fique do lado dele. Ele quer botar o pessoal no fogo, né? Ele sabe que nesse momento agora é o melhor momento que ele tem. Se ele esperar mais tempo, aí que o pessoal vai se afastar mais ainda dele, ele lá na frente vai estar mais ferrado do que ele está agora. Então a tendência é ele jogar assim, ou para a primeira turma, ou para o plenário do STF para julgar esse recurso, e aí nós vamos ver quem é que está do lado do Alexandre de Moraes e quem é que não está do lado do Alexandre de Moraes, né? Agora, o que está acontecendo também nesse meio tempo é que já teve vários recados aqui de pressão contra ministros do STF e com ameaça da Lei Magnitsky para outros ministros do STF também nesse caso. A gente sabia que isso ia acontecer, evidentemente, é lógico que já havia o recado indireto disso, os ministros já sabiam desse tipo de coisa. Segundo diz o Brasil 247, que lembra, é um jornal de esquerda, né, de extrema esquerda, o Brasil 247 está reclamando aqui de um tweet aqui desse cara que é o número 2 do Marco Rubio. O Alexandre de Moraes é o arquiteto-chave da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. O abuso de direitos humanos do Alexandre de Moraes rendeu a ele uma lei Magnitsky, e os aliados de Moraes na corte em qualquer outro lugar estão avisados para não ajudar ou interceder por Moraes. Nós estamos monitorando a situação de perto. Então o cara mandou o aviso dizendo que olha só, galera, a gente está vendo o que está acontecendo aí, vamos ver o que vai acontecer na primeira turma. Ele está com a mesma visão que a gente aqui. Vamos aguardar o que vai ter o julgamento desse recurso do Bolsonaro. E nós vamos falar agora da demissão da Daniela Lima. Quem diria, meu amigo, a porta-voz do STF, porta-voz do Alexandre de Moraes, porta-voz do sistema foi demitida. Por que essa demissão toda agora, né? E a visão que eu tenho disso é a mesma que eu já falei no meu vídeo da Eliane Cantanhede. A Rede Globo percebeu que chegou numa situação que está insustentável essa questão do Alexandre de Moraes. Isso vai dar merda. Então não tem como o Alexandre de Moraes continuar nessa história. E aí todo mundo que estiver próximo do Alexandre de Moraes vai acabar sendo arrastado nessa lambança, nesse desfecho dessa coisa. Como essas apresentadoras, essas jornalistas faziam parte ali do núcleo central do Alexandre de Moraes ali, elas que eram as porta-vozes deles, né? Mas segundo estão dizendo, tem a ver com a intimidade que elas demonstravam com o pessoal do STF. Ah, é porque eu falei com o ministro hoje, não sei o que lá, e o ministro me falou que não sei o que lá, e a Globo News surpreendeu o público ao desligar nessa segunda-feira a Daniela Lima, mas de novo, né? Ela estava sumida já há algum tempo, depois que ela deu aquela deixa, né? Foi no dia da fuga das
Zambelli, né? Que a Zambelli foi lá para a Itália. Enfim, ela demonstrou muita familiaridade com o ministro, o que é contra o código da emissora nessa situação, né? Mas eles não colocaram isso como motivo, não, né? O que eles disseram foi apenas que o desligamento foi um movimento de renovação no quadro do canal. A Daniela Lima também fez sua declaração, disse que saía da Globo News de cabeça erguida, que fez tudo certo e não sei o que lá. E olha só que maravilha aqui, ó. Demitida da Globo News depois de 2 anos de contrato, a jornalista Daniela Lima anunciou nessa segunda-feira sua saída da emissora. Diz que sai com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta por novos desafios, vê que vem o desemprego. O que está acontecendo aqui é que agora, com a Lei Magnitsky e principalmente com a investigação do artigo da seção 301 do Código de Comércio americano, eu avisei para vocês, essa investigação é uma coisa séria, meu amigo. Isso daí vai ser muito pior do que as tarifas que foram colocadas aqui no Brasil. Esse negócio todo vai sair o resultado dessa investigação em setembro, tá? Não é lá na frente, não é daqui a 2 anos. E a Globo é uma empresa que está buscando financiamento lá nos Estados Unidos. E justamente por isso, como eles estão vendo que o público-alvo deles está diminuindo, o alcance que eles têm na sociedade está diminuindo, eles têm que se readequar, eles têm que mudar a alocação dos recursos, têm que mudar a forma como eles organizam os programas deles. E daí, evidentemente, que acaba sendo uma coisa que precisa de investimento. Já é interesse da Rede Globo há algum tempo conseguir a remoção daquela lei que impede investimento estrangeiro em empresas aqui de comunicação no Brasil. E a ideia justamente seria a Globo ser dona, ou seja, a Rede Globo passar a ser de propriedade de alguma grande rede lá do exterior para poder entrar dinheiro firme aqui no Brasil, né? Esse é que é o problema da Globo. Ela quer muito esse tipo de coisa, mas eles sabem que agora que o Alexandre de Moraes entrou nessa parada do governo americano, a coisa melou, meu amigo. Não tem chance mais disso dar certo pro Alexandre de Moraes e para as pessoas que estão em volta deles, né? Agora a Rede Globo tá começando ela a tomar as precauções, né? Ela, enquanto empresa, o passado é o passado, não dá para fazer nada com relação ao passado, mas ela pode tentar, né, evitar mais problemas daqui para frente. Aí a primeira coisa que eles fizeram foi eliminar esse pessoal